coisa que vai acontecer é que vai ter uma pessoa transcrevendo, né? Vai ter a situação que vai estar transcrevendo, então a gente vai ter a gravação e a gente vai pegar aquela transcrição e vai adaptar. Só que a pessoa que for conversar com você, que for entender de que forma você fala, de que forma você se comunica, qual é o tipo de gíria que você usa e tudo mais, é essa pessoa que vai escrever, porque ela, se em algum momento ela tiver alguma dúvida, ela tem a gravação para poder rever, né? Vamos dizer assim, para poder relembrar as coisas, ou então até mesmo ela vai novamente entrar em contato. A gente já fez alguns livros através dessa técnica de ghostwriting. E assim, eu vou dizer para vocês que teve um livro que foram, se eu não me engano, 3 reuniões. Em cada reunião foi contada uma parte da história. Outra foi, acho que umas 5 ou 6 reuniões que a gente foi fazendo para que em cada reunião pudesse contar com o máximo de detalhes a história. Ah, mas daí entrou todos os detalhes da minha história? Não, não entrou todos os detalhes, mas a gente precisa entender os detalhes, precisa entender o que você sentiu, o que você passou, o que você, né, qual é a mensagem que você quer trazer no final das contas, para que isso fique muito claro no seu livro, como se você realmente tivesse escrito palavra por palavra. Por quê? Porque, na verdade, a única coisa que a gente está fazendo é diretamente transmitir a sua essência dentro do seu livro. Claro que E com mais todas as, né, só terminando aqui, claro que com todas as proteções, para que os detalhes que às vezes possam trazer algum tipo de problema para você, eles também sejam trabalhados de uma forma que não vai haver nenhum tipo de problema, né, Jeff? E o mais importante, né, nessa questão do ghostwriter, né, tá, mas eu vou fazer entrevista, alguém vai transcrever, vai acompanhar essas gravações, vai escrever e depois o livro vai estar publicado? Não, a gente transcreve, monta os capítulos do livro e faz um trabalho de revisão, a gente entrega para você fazer a leitura, né, E a e fazer a aprovação. lapidação da pedra bruta. Você vai pegar teu livro em mãos, né, tipo, na versão digital, você vai ler e vai dizer assim, olha, aqui precisa melhorar um pouquinho assim, porque talvez na entrevista não fui muito claro, ou essa parte da história eu não gostaria que fosse contada, ou melhor essa parte. Então, durante o processo de escrita do livro, né, de transcrição, por que a gente fala transcrição? Porque a gente está escrevendo a história de alguém. E existe esse trabalho de passar a versão para que o autor aprove antes do livro ser publicado. E tudo isso dentro da proteção de todos os direitos legais, né? Considerando que a pessoa que vai transcrever o seu livro, ela não já assina um termo dizendo que ela não pode nem noticiar que foi ela que escreveu o livro, né, Gisele? Exatamente, né? E aí você pode estar pensando agora, né? Quanto custa não contar a minha história? Eu vou mudar essa pergunta, né? Quanto você acha que custa contar a sua história? Quanto você acha que vale deixar, né? Quanto é que você pagaria para deixar a sua história registrada? Ou você acha que vale a pena de verdade o risco de deixar a sua história totalmente à mercê e ao controle de outras pessoas, né? Você tem que pensar o quê? Que você não tá. Isso não é um custo. Quando você registra a sua história no livro, quando você faz esses registros e deixa isso pronto, não é um custo, gente. Isso, na verdade, no final das contas, é um investimento. Pense comigo, né? Você está investindo no registro do seu legado. Você não está deixando ele largado, né? Não está deixando o seu legado largado na mão de outras pessoas, né? Então, quanto custa não contar a minha história? Eu jogo essa pergunta de volta para você. Para você, quanto custa não registrar a tua história? Deixar que outras pessoas tenham o controle da narrativa da sua vida. Pensa que é alguém dizendo o que você fez ou você deixou de fazer? No viés, na interpretação, de acordo com os princípios e valores dela, não os seus, né? Então, quanto custa para você deixar os seus princípios, os seus valores registrados para que os seus bisnetos, seus tataranetos saibam
tudo que você conquistou, como você se esforçou, o quanto que você sofreu, o quanto que você conquistou e de que forma que essas conquistas aconteceram. Ou você vai só deixar alguém dizendo assim, então, me disseram que, ou eu acho que foi desse jeito. E assim, gente, isso não vai sair do lugar nunca, bem. Né, Jeff? Eu trago até aquela questão da inversão de valor, né? Quanto custa o esquecimento da sua história? Quanto custa o esquecimento do conhecimento? Quanto custa a tua história de superação? Você vai deixar ela esquecer e daqui 50, 60, 70 anos ninguém mais lembrar? Ou você vai querer fazer um investimento para que esse legado se postergue aí para a posteridade? Trouxemos aqui na live justamente essa questão do Napoleão Hill, que escreveu um livro lá em 1938 e que hoje é um dos livros mais vendidos. Ah, mas o Napoleão Hill nem está desfrutando de quanto custou. Nós estamos falando do conhecimento que ele adquiriu. Nós não estamos falando do valor financeiro, e sim o valor do legado, o valor do impacto na transformação, na inspiração, na motivação e no conhecimento de pessoas.